E aquele que diz assim, né? Ah, eu nasci na família errada, não é possível. Então não existe isso, Não, né? não existe a família errada, né? Não existe a família errada, não existe o acaso, né? A gente está onde a gente precisa estar. Eu sempre digo assim, as pessoas que você conhece, as pessoas que são trazidas para a sua vida, seja elas trazendo algum obstáculo, ou seja ela trazendo algum benefício, se elas foram trazidas até você, porque tem alguma coisa relacionada para você, né? Algum aprendizado tem ali. Ninguém vem por acaso. E não necessariamente na família. Não Pode, necessariamente da família, pode pode ser na ser. profissão, Entendi. pode ser no profissão, pode ser na casa religiosa, no seu grupo social, no seu, no seu próprio trabalho, né? Então a gente tem que entender. Porque às vezes você tem uma situação que às vezes um colega, né, tem uma interpretação diferente da sua. Né? Às vezes aquela pessoa não gosta demais daquela outra pessoa. Você não criou uma afinidade com aquela pessoa. Então, você tem que começar a entender isso, né? Por que será? Né? O que eu trago aí que mantém um certo distanciamento daquela pessoa? E deixa eu te perguntar, você acha que essa repulsa quase que natural pode ser de um espírito que você já teve ligação numa vida passada, ou até mesmo de vibrações diferentes, pode ser o primeiro encontro? Pode ser as duas situações? Pode acontecer isso, né? Porque nós somos energia, né? Sim. Nós somos energia. Então, às vezes, aquela energia daquela pessoa, você não sentiu uma sintonia mental com ela, né? Uma afinidade energética com aquela pessoa, né? Até pelas tendências, pelos gostos daquela pessoa, não foi direto com você. Né? Isso às vezes não quer dizer que essa relação tem a ver com uma outra vida. Certo. Né? Tem a ver com essa troca energética, né? A sua energia não bateu com a daquela pessoa. Mas isso não significa, né, que vocês tinham alguma desafeto passado, né? Mas a energia não teve compatibilidade. Agora, por que não teve compatibilidade? Né? Que tipo de preconceito você tem em relação àquela pessoa? Né? Que tipo de julgamento você está fazendo em relação àquela pessoa? Né? O que aquela pessoa, no seu contexto, te incomoda? Né? Então se ela veio até você, mesmo sem essa incompatibilidade, é porque em você tem alguma coisa em relação àquela pessoa que incomoda e vai incomodar ela ou qualquer outra que tenha semelhança com aquela situação. Então, o trabalho não é lá, o trabalho é interno, é em você. E a gente faz pouco isso, né? Deveria fazer Sim. mais, né? Que o Evangelho diz, conhece-te a ti mesmo, né? Sim. E acho que até para um mecanismo de defesa, quando a gente sente isso, a gente já responsabiliza o outro, né? Sim, Porque mais fácil. mais fácil, dá menos trabalho, né? A gente vê muito na doutrina espírita a questão assim de resgate, né? Ah, então eu reencarnei porque eu tinha que reencarnar com aquela pessoa, seja na família ou até mesmo no casamento, né? Eu me uni com aquela pessoa porque eu tinha que me unir com ela, tal. E até que ponto a gente se afastando por algum motivo, essa relação se afastando, até que ponto é um abandono dessa tarefa, né? Porque a gente vê assim, pessoas que falam assim, eu tinha um relacionamento, me divorciei, ou me afastei de algum amigo, algum conhecido, mas sente que ali era algo a ser trabalhado. Ela vai ter que reencarnar novamente junto até aprender ou não necessariamente? Depende, né? Depende dos vínculos que a gente tinha ali. Mas a vida ela vai te conduzindo para onde você tem que estar. E aquilo que é seu, eu sempre digo que aquilo vem para você, né? A gente precisa ficar preocupado com isso. Agora, se você teve um relacionamento, não sei se é nesse sentido que você quer dizer, aquele relacionamento não deu certo, né? Sim. Você ficou um comprometimento com aquela pessoa, depende como foi essa partida desse relacionamento, né? Se esse relacionamento acabou, mas não ficou mágoa, não ficou ódio, não ficou você desejando para o outro o pior. Então, ele foi uma coisa que aconteceu,
parou, pode ser que vocês deem continuidade mais para frente numa outra encarnação, né? Numa outra reencarnação. Agora, se você ocorre essa separação e você fica, mas fulano já arrumou outra, ó, ciclano já tá com fulano, né? Viu? Só tava esperando eu sair de cena para... Aí você fica naquela... Aí remoendo, você começa, né? a trazer para você uma culpa, né? Começa a usar umas máscaras para você, para poder sair dessa situação. E aí você não olha para esse interno, né? Que tá ali paradinho. Aí você vai buscar um novo relacionamento, às vezes a pessoa busca um outro relacionamento logo em seguida para resolver aquele outro, e às vezes é onde ela se prejudica mais ainda. Porque você tem que dar um tempo, né? Eu sempre falo para as meninas lá no Sítio Conceiçãozinho, eu digo assim, você casou, se juntou com alguém, não importa como que foi, você tá em um relacionamento com alguém, você teve filhos, né? Não deu certo, você separou, cada um foi para um lado. Para você assumir um novo relacionamento, você tem que prestar mais atenção, porque você já tem um filho, você vai ter que trazer uma nova pessoa para sua casa, essa nova pessoa vai ter que se adaptar a essa nova criança, se essa outra pessoa não traz outras crianças também. Então, isso tudo tem que entrar, né, no conjunto desse novo relacionamento. Né? Você não pode falar, não, eu tenho direito a fazer uma nova vida, eu tenho direito a reconstruir uma nova vida, meus filhos não têm nada a ver com isso. É uma família, né? Tem a ver. Você vai ter que sentar, você vai ter que conversar, você vai ter que explicar que não está substituindo o pai. Se você não tiver esse diálogo, essa situação, você leva imediatamente para casa, é como se fosse uma invasão. Interessante, né? Porque a gente tem critério para entrar numa empresa, a gente avalia a empresa para ver se a gente quer estar lá. O inverso é a mesma coisa, né? Uma empresa vai contratar, ela também tem critérios, né? Sim. E como que a gente não vai ter nenhum critério com alguém que vai entrar na nossa intimidade, né? Exatamente. Até a questão do filho, né? Existia um filho primeiro. Aí você assume um novo relacionamento, vai ter filhos. Então, você constitui uma outra família. Aquele filho primeiro, ele fica com a outra pessoa e quase você não tem contato. Isso vai dar problema no restante da família, né? Porque ele é o primeiro. É a lei do pertencimento dentro da família. A própria constelação familiar, ela vai nessa direção, né? Então, ele é o primeiro. Na hierarquia familiar, tem que obedecer. Então, os problemas que a gente tem, não tem nada a ver com eles. Ele veio, é o primeiro filho, tem que ter o amor, tanto quanto você tem para os outros que você vai constituir. Você falando sobre a questão do grupo familiar, antes de reencarnar, a gente participa da escolha da família? A gente pode escolher a mãe que vai nos receber? Como que é isso? Então, eu gosto muito da passagem da reencarnação de Segismundo, que está no livro Missionários da Luz. Ali conta, né, daquele ódio da família, né, um ódio que esse espírito tinha da família, queria receber como filho, ele pede o perdão, e tudo isso acontece antes de reencarnar, na espiritualidade. Então, os pais queriam recebê-lo, que foram algozes no passado, né? Ele foi o algoz, ele prejudicou esses pais, né? E ele pede para vir na condição de filho ali, pede o perdão deles, acontecendo no plano espiritual, antes do processo reencarnatório. Então, olhando esse capítulo, a gente vê que existe uma preparação lá, só se forem reencarnações compulsórias, né? Tem que ir de qualquer jeito, vai, não tem como você escolher. Mas ali tem um preparo antes, há uma preparação para reencarnar naquele lar, né? Porque a espiritualidade não joga dados, né? Eles têm uma organização, né? Apesar da gente não entender muitas vezes, mas tem. Né? Então, a gente não é lançado naquela família por acaso, mesmo nas circunstâncias que os espíritos reencarnam. Às vezes por estupro, né? Às vezes numa violência acaba aquela criança sendo gerada. É o processo necessário para aquele espírito chegar. Interessante. Nesse caso, se eu não me engano,
é em desdobramento, né? A mãe em desdobramento no sono. Durante o sono, ela há um desligamento temporário, né? E tem o grupo familiar, a avó materna vem ajudar todo esse trabalho, né? Até para convencer ela de aceitar tem a espiritualidade ali responsável, né? Tem espíritos, tem um dos espíritos, eu não me lembro agora o nome, ele tinha relação com essa família. Então ele já estava num grau um pouquinho mais... Alexandre, ele estava num grauzinho um pouquinho melhor e ele precisava auxiliar esse processo reencarnatório. Então ele vem como um auxiliar, né? Para ajudar nesse processo, porque ele tinha um comprometimento com essa família. Toda pessoa que se relaciona, que vem no núcleo familiar, todos são desafetos ou não? Não. Porque a gente tem essa visão de tudo é obsessor, né? Não, então, o obsessor tá perto, nasce na família. Não é assim, né? Sabe por que a gente foca muito isso? Porque assim, na família, a gente dá mais ênfase os que dão problema. Mas os que dão alegria, a gente quase não fala. Só pensa depois, quando desencarna, né? Só pensa depois, né? Então, as ligações tem muito a ver, a questão da parte da hereditariedade, né? A gente, às vezes, traz no nosso contexto, na genética, algumas predisposições familiares, né? Isso já está dentro da necessidade evolutiva nossa. Mas isso não quer dizer que a gente precisa adquirir essas mesmas doenças da família, né? A gente vem por um processo de cura. A epigenética fala isso, né? Se você manter o mesmo padrão familiar, você vai ter o mesmo padrão de doenças da família. Uma hora isso tem que acabar. Esse padrão tem que ser cortado, né? Alguém tem que transformar esse padrão, né? Então, às vezes na família, por exemplo, reencarnam médicos. Aí vem os filhos, alguns vão para essa linhagem da medicina. Às vezes da parte artística, da música, você vê que tem alguns que seguem essa linha artística também. Então, esses espíritos já estão vinculados a várias reencarnações juntas e que eles já têm uma cumplicidade nisso também. Não só na cumplicidade do álcool, do vício, de matar, do mal, mas também uma cumplicidade em projetos, em atividades profissionais, né? Desenvolvimento de tudo isso. Então, eles também acabam se relacionando junto naquela família e vivem essas experiências. Vai indo de família, de pai para filho, e ele vai seguindo aquilo. Mas isso não pode ser uma imposição. Isso vai acontecer naturalmente, por quê? Porque está na alma dele. A alma dele vai buscar o vínculo profissional que chama. Então, se você vai falar para a pessoa assim, para um filho, por exemplo, você devia de seguir minha profissão, de ser um médico, ser um advogado. Aí ele vai e diz para você, não, eu não quero. Eu quero estudar artes. Eu tive uma amiga que era assim, eu quero estudar artes. Ela ficou desesperada. Né? Quanto você vai ganhar para estudar artes? Né? Queria estudar artes plásticas. Então é prejudicial um pai depositar no filho os seus sonhos, muitas vezes, às vezes, sonhos, frustrações, né? Tanto prejudicial no aspecto social comum, quanto até no planejamento do que aquele espírito preparou para a tarefa dele, né? Sim. Às vezes ele até ele faz aquela profissão que o pai pediu, mas em um determinado momento ele não vai se realizar ali. Ele não vai... A alma dele não vai falar tão forte ali. Aí ele cumpre aquilo, eu já vi isso, ele cumpre, entrega o diploma para a mãe, para o pai, diz, olha, eu fiz o que vocês me pediram. Agora eu vou fazer o que eu gosto. Né? Aí ele vai para aquela área, essa menina foi para a área das artes plásticas, hoje trabalha com isso, se desenvolveu nisso, desenvolveu na parte de computadores, fazendo designs, foi a área que ela foi. E a mãe achou que ela não iria ganhar nada com isso. E hoje ela trabalha muito bem nessa parte. E é feliz, né? E é feliz porque ela fez o que ela escolheu. Você falava sobre essa questão até do planejamento, desse vínculo de hereditariedade. E nos casos da família que tem adoção? A adoção também pode ter sido planejada no plano espiritual? Sim. Ele nascer numa mãe biológica, mas para que depois tenha um convívio mais direto com outro
pais e mães que o adotaram? Então, por exemplo, uma criança que reencarna, ela não vem para ser abandonada, tá? Ninguém vai reencarnar aqui para ser abandonado. Aquela família que estaria recebendo aquele espírito, ela resolveu não, a mãe, por algum motivo, resolveu não ficar com aquela criança, tá? Se essa mãe, ela passa essa criança, porque realmente as condições dela não vai dar para criar, ela tem essa consciência, né? É muito mais fácil até para esse espírito, né? Aquele que vai adotar, se aquela criança foi levada até aquela pessoa, porque a pessoa acaba escolhendo, né? É uma escolha, tem uma atração, é porque tem algum vínculo daquela criança com aquela família, ou alguma lição que aquela família precisa aprender com aquele espírito. Porque às vezes nem tudo é um desafeto, né? É uma experiência. Mas às vezes você tem algumas virtudes, algumas lições que você precisa aprender, e aquela situação, ela vai ser benéfica para você aprender. Entendi. Entendeu? Às vezes, por exemplo, você perde um filho em tenra idade. Ah, mas essa criança só ficou pouco tempo. Não, ela ficou o tempo que era necessário. Mas essa experiência da perda era necessária para esse espírito e necessária para esse pai, para essa família. Entendeu? E pode ter vínculo de outras... De outras vidas. Pode ter a situação. Tá? Então, aquela situação foi gerada para essa compreensão, né, do valor do filho, da perda, do cuidado, né? Tem quando a gente fala da evangelização infantil, né, das crianças, muitas mães que falharam na maternidade, elas são levadas espiritualmente quando se está tendo evangelização infantil das crianças. Elas vêm aprender a amar e ver como as educadoras auxiliam com amor aos filhos que não são consanguíneos. Em espírito? Em espírito. Então, não é só vínculo com as crianças, as mães também são trazidas. Interessante. Porque elas não valorizaram a maternidade, não valorizaram o cuidado com as crianças. Então, vem para ver pessoas que não têm vínculos consanguíneos com aquelas crianças, mas dedicam amor, uma dedicação, um encaminhamento moral. Então, vem aprender. Uma mãe que perde um filho ali em tenra idade, né? Ou que não pode ter filhos. Logicamente, né, o que eu vou falar agora não é generalizando, né? Não é para que a gente condene, né? Mas pode ter sido aborto, porque às vezes eu vejo a gente cometer o erro do extremo de qualquer um que não pode ter filho, a gente fala, é porque em outra vida foi alguém que abortou. Não é assim, né? Mas o que você poderia dizer sobre essa questão do aborto, que é sempre importante tocar, porque é uma realidade, infelizmente, né? Que tem números alarmantes aí, né? Então, essa questão do aborto são questões delicadas, né? Porque cada caso é um caso, né? Às vezes tem o aborto espontâneo, né? Às vezes tem o aborto provocado. Então, a gente não sabe qual é a vida que a pessoa está tendo. Sempre a gente tem que ter em mente a valorização da vida. Mas não cabe a gente julgar porque a gente não está vivendo a situação daquela pessoa, né? Quais são os dramas existenciais que aquela pessoa está vivendo, né? Então, é um espírito que está vindo. Na certeza de que eu preciso reencarnar, né? É uma oportunidade que está vindo. Mas se passa por aquela experiência, né? A gente não sabe aquele processo ali familiar, né? O que levou àquela situação, né? Que comprometimento esse espírito tem com essa família que passou por essa experiência do aborto, às vezes 1, 2 reencarnações, né? Então é uma questão assim que a gente ainda não tem uma visão para fazer julgamento, sim, né? Sim. O que a gente tem que ter em mente é: vamos valorizar a vida, né? Então a vida não nos pertence, né? Não nos pertence entre aspas, né? A gente tem que conduzir a nossa vida, mas tirar a nossa vida, essa é responsabilidade divina, né? A gente tem que esperar o tempo certo para que essas coisas aconteçam. Porque mesmo que seja uma gravidez que esteja bem no início,
a partir do momento da concepção já tem o espírito vinculado, né? A partir da concepção já começa o processo reencarnatório e que às vezes vai ser, como diz nas obras de Allan Kardec, até mais ou menos os 7 anos esse processo reencarnatório ainda está se desenhando. Por isso que quando a criança ela vem vindo, ela vai se desenvolvendo, ela nasce, é muito mais fácil de você ensinar a criança desde pequena, ela já aprende desde o período da concepção. Muitas pessoas que fazem, né, regressão de memória vão até o momento do parto, né, até o momento da vida intrauterina, do parto e antes da vida intrauterina. Por quê? Porque ali já tem os registro da aceitação. Se você está recebendo aquele espírito com acolhimento ou não. Uma vez eu ouvi um caso de uma pessoa que foi fazer, eu não sei quem me contou, não vou lembrar a fonte, né? Mas que a pessoa fez regressão e foi voltando e viu, né? Vivenciou ali, registrou de alguma maneira que enquanto ela estava na barriga da mãe, alguns meses ali, ela ouvia a mãe tendo pensamentos e falando de abortar, que não queria, que não podia ter. E aí ela depois conseguiu, de certa forma, compreender o porquê que ela tinha esse distanciamento com a mãe. E isso pode acontecer. Pode, fica registrado. Fica registrado as músicas, as conversas, tudo isso que é registrado. Né? Absorve tudo, porque o espírito está ali, né? Ele absorve. Né? Então, no período infantil, é um período que fica muito mais fácil de você ensinar. Por quê? Porque quando você vai reencarnar, você passa por um processo, né, de perda de memória, perda de lucidez. Está tudo nesse livro Missionários da Luz, da reencarnação de Segismundo. Então, você tem essa perda de informações. Então, aquelas características que você tem, sejam elas boas ou ruins, elas vão chegando gradativamente, com o desenvolvimento dos órgãos, né, do processo todo. Porque, por exemplo, andar, caminhar, comer, falar, a gente já fez isso várias reencarnações. Por que a gente volta e tem que começar desde esse processo de novo? Né? A gente começa desde o início. Na própria reencarnação, você faz a memorização de quando você era, quando seu princípio inteligente estagiava no reino animal. Você vê que dentro da barriguinha da mãe não tem um bichinho, parece um girino, né, numa bolsa aquática, né? É os processos lá para trás, da nossa forma. Então você tem que rememorar, você tem que voltar lá para trás, trazer todas essas informações para você chegar até a condição nominal que você está hoje, né? Então, é muito mais fácil. Você tem que apagar um monte de informação, apagar entre aspas, né? Fica arquivada. Um reset, né? Você coloca numa caixinha ali, fica lá. Conforme você vai desenvolvendo os órgãos, a sua inteligência, você vai tendo contato com a vida, essas informações vão trazendo, você vai se mostrando como você é. Então fica mais fácil de você educar quando a criança é pequena. Porque a hora que chega na adolescência, é o que você traz, com tudo que você aprendeu nessa, mistura tudo, e aí é você. Olha aqui. Por isso que o povo diz que é a era da aborrecência. Não é. É muita informação que chegou com aquela que você já tem, e eu tenho que direcionar isso. Então, é uma fase que precisa de muita orientação também. Eu lembro de um caso de uma amiga em que ela decretou uma lei em casa. Ela disse assim: a partir de hoje, ninguém vai comer na sala, assistindo televisão. Ninguém. Então, na hora das refeições, quando eles se encontravam, né, na refeição, todo mundo ia comer junto. Era um momento família. Bem. Bom, o que aconteceu um dia? Ela chegou em casa, né? Estava preparando as coisas. Daqui a pouco, viu o marido preparando o prato, indo para a sala, porque era uma final de jogo de futebol. Era uma final. E o filho foi na direção. Aí ele sentou lá. Aí a outra menina
foi lá na cozinha e falou pra mãe: ô mãe, hoje pode comer na sala assistindo televisão? Aí a mãe falou assim: quem tá na sala assistindo televisão? O seu pai. Mas ele tá comendo, mãe. A regra não é pra gente comer todo mundo junto. A regra é: ela saiu e foi lá na sala. Ela olhou pros dois e disse assim: qual dos dois descumpriu a regra? Ah, mas hoje é jogo de futebol, ou tem que abrir uma exceção, tá. Ela falou assim: não, a gente não pode abrir exceção. Você abre exceção hoje, amanhã você vai abrir outra exceção. A gente não conversou para abrir exceção. Vocês simplesmente se levantaram, pegaram os seus pratos, foram sentar no sofá. Não houve um diálogo para decidir isso. Olha, gente, a gente pode hoje, né, abrir exceção, porque é uma final do jogo, vamos conversar sobre isso. Todo mundo concorda? Tá, todo mundo concorda. Então, hoje pode. Paz, tranquilidade, sem conflito. Agora, quando a gente faz e não respeita quem está à volta, né, como se o outro não existisse, ou como não houve uma regra combinada, dá o conflito. E se resolve os problemas com briga e discussão, aquela criança depois, quando começar a conviver socialmente, vai falar: bom, eu aprendi que eu resolvo gritando, batendo, e é um mau exemplo. É do meu jeito, né? Eu faço isso, mas eu não sei se isso que eu estou fazendo, quem está à minha volta vai ser prejudicado com aquilo. O importante é que eu tenho que fazer, isso é para mim, eu preciso disso agora e eu vou fazer isso. Né? A gente acaba não olhando o outro. Né? E o Evangelho diz assim: não faças aos outros aquilo que você não quer para si próprio. Né? Então, é o padrão de medida que a gente tem para a nossa evolução. Né? E a gente esquece que tem o outro. Pensando assim, que geralmente são espíritos já ligados a nós, né, na reencarnação. Sempre é assim? Ou a gente pode reencarnar num outro país com espíritos que não têm uma ligação espiritual passada? Por exemplo, se eu pegar minhas últimas 10 encarnações, eu vou ter 10 espíritos diferentes como o pai, ou o mesmo, ou esse cenário se altera, o meu pai hoje pode ter sido meu irmão, meu filho em outra existência? Então, é assim, primeiro a gente tem que entender que a família é universal, né? Família é universal. Então, foi apresentado, Jesus nos apresentou Deus como pai e todos nós como irmãos nessa família universal. Então, nós temos que estender o nosso amor, um amor incondicional, né? Não só o amor pelos que a gente tem afinidade. Se você, às vezes, reencarna em outro país, ou você é direcionado para outro país, não quer dizer que você está sempre com aquele seu núcleo familiar. Às vezes, você precisa ter novas experiências, novos aprendizados. Né? Então, você vai reencarnar em determinado lugar para você adquirir novas experiências. Tipo, uma pessoa indisciplinada pode reencarnar no Japão para aprender a disciplina daquele povo, daquela cultura. Porque assim, a gente olha assim, a gente tem a visão assim: Brasil, coração do mundo, pátria do evangelho. Então, aqui vai ser o modelo para o mundo inteiro. Pode esquecer. Sim. Tá? Não é isso. Aqui, a parte do evangelho, ela vai imperar mais. Porque a gente vai socorrer, vai auxiliar muita gente aqui. Né? A expansão disso vai acontecer aqui. Agora, a questão, por exemplo, das leis, né? Da tecnologia. Outros países estão mais avançados nesse sentido. Então, a gente também vai ter que aprender com eles. Né? Então, são trocas. Não são competições, são cooperações. E às vezes até o Brasil, como coração do mundo, e pátria do evangelho, também é pensando num local, né, penso eu, de oportunidade para espíritos que já falharam, né, muito. Não que nós vamos ser uma primeira potência no PIB e tudo. É mais de oportunidades para aqueles que, todos nós, né, que fracassaram. E aqui vamos encontrar um país onde nós vamos enfrentar dificuldades, tendo também, para aqueles que desejarem buscarem o evangelho como guia, né? Sim. Mas um dia, eu creio assim, que é sem fronteiras. Né? A gente vai atravessar de um lado para o outro sem fronteiras.
Perfeito. Porque, como diz, fraternidade sem fronteiras, Sim. né? A gente vai se auxiliar uns aos outros, né? Aqui você tem mais, então vamos ajudar quem tem menos, né? Quem tem aquele solo, às vezes, mais escasso, né? Hoje é diferente, hoje a gente massacra, né? Quem tem mais massacra o que tem menos. Então, a gente ainda não vive o espírito da fraternidade, da solidariedade, do amor ao próximo, né? Aquilo que você falou da família universal, né? Família A universal. gente ainda não consegue ter um amor por alguém da rua, do trabalho, como a gente tem por um filho, por um irmão, né? Acho que a proposta é caminhar para isso, né? Então, porque hoje, esse está como seu pai, esse está como sua esposa, esse está como seu filho, né? Mas eles não são. Eu gosto muito do profeta Gibran Khalil Gibran, que ele dizia assim: vossos filhos não são vossos filhos, eles estão no caminho para serem educados para a vida. Olha que bonito. Né? Eles estão no seu caminho para serem educados para a vida. A gente sempre recebe muita mensagem aqui de pessoas assim: ah, tomara que eu não reencarne de novo com fulano, com ciclano. Ver que esses desafios, né, dos desafetos ali daqueles que mais deveriam se amar, né, causa muita tristeza, muita dor. Para essas pessoas que estão passando por essas dificuldades, como que o espiritismo poderia auxiliar, né? Ali você falou sobre a causa, que muitas vezes são desafetos de outras vidas, da oportunidade de estreitar o laço. Você acha que o evangelho no lar, ir para uma casa espírita, isso pode contribuir? Como o espiritismo contribui? Não, isso é uma coisa que contribui muito, né? O evangelho no lar, ele assim, é a luz que você vai trazendo para dentro da sua casa. Hoje, ainda bem que tem muitos programas online, né, espíritas, que são momentos que você traz para sua casa essa luz, né? Porque você coloca lá um som com áudio, né? Sim. E aquilo você vai escutando e a casa também vai escutando, né? A ambientação da casa, os espíritos que estão ali também vão escutando. Então, isso também vai criando uma harmonia do ambiente, né? De tudo que está ali. Então, é importantíssimo. Né? E a casa espírita também, porque ali a gente tem aquele equilíbrio, né? Às vezes aquele momento que a gente não consegue ter em lugar outro nenhum, né? Do dia. Aí você vai para lá, você consegue parar, você consegue orar pelas pessoas, você consegue orar por você consegue pensar na sua vida, refletir nas palestras que são faladas. Então é o momento que também você se dedica para você, para o seu conhecimento, né? É um momento seu, né? Que a gente tem que se dar esse momento também, né? Você acha que é necessário o pai religioso, no caso espírita, ele forçar, ele insistir para que o filho vivencie a sua experiência religiosa? Tem outros que pensam que não, tem que deixar ele por conta, quando ele crescer ele escolhe o caminho. O que você pensa a respeito? Então, se você deixar ele crescer e escolher o caminho, e você não deu nenhum caminho, fica difícil, né? Então, você tem que dar pelo menos um caminho. Né? Esse primeiro caminho você tem que dar, né? Você tem que orientar. Se depois ele quiser escolher outro caminho, tem que respeitar, é o livre-arbítrio dele. Perfeito. Né? Mas o primeiro você deu, a primeira base a gente tem que dar. Né? A gente leva o filho para tudo quanto é lugar, para participar de balé, de jogo de futebol, de campeonato, de passeio, mas a gente não leva para o conhecimento espiritual, para o desenvolvimento da parte moral. Perfeito. E isso é a base, né? Porque senão a gente cria crianças que querem só ter e que os outros têm que servi-las e elas não respeitam o espaço dos outros, né? E as crianças trazem uma bagagem muito grande, né? São espíritos às vezes milenares, às vezes muito mais antigos que os próprios pais, já reencarnaram muito mais vezes que os próprios pais. Então eles desafiam mesmo. Então, eles precisam, mas só que eles estão vindo na condição de filhos e os pais de cuidadores desses filhos. Então, a responsabilidade que Deus deu é importante. Então, eles vêm para ser educado, porque alguma coisa nesse caminho está faltando, porque às vezes tem um conhecimento grande, mas não tem ainda uma moralidade bem desenvolvida.
Então, ele vai ser orientado, ele vai ser caminhado. Então, na convivência, vai mostrando essas... Mas os pais têm que dar o exemplo. Né? Porque se o exemplo não vier de casa, né, dos próprios pais, a sociedade vai ter que fazer essa parte. Perfeito. Né? Porque alguém falhou aí. Né? O Rossandro fala, né? O Rossandro Klinger pô, na escola a gente não leva o filho pra escola porque sabe que é importante e obriga. A gente não pergunta pro filho, você quer ir pra escola estudar ou não? Apesar que ultimamente... Tá quase assim. Vezes, quando eu tava dando aula, tinha... Falei, por que você não veio? Ah, falei pra minha mãe que eu não queria vir, ela deixou. Olha. Né? Ah, porque tava chovendo, eu também não vou. Né? E aí, como que pode? Né? Então, quando você for trabalhar, se chover, você não vai. Eu lembro que a minha mãe não fazia isso, né? Ela falava, você vai para evangelização e você vai para a escola, né? Mas está chovendo, tá frio de manhã, não tem problema. Nós vamos com frio e com chuva. Perfeito. Entendeu? Por quê? É como se fosse estudar para a criança é o primeiro emprego. Sim. Né? É a primeira responsabilidade que ela tem que ter. Se ela não tem responsabilidade de cuidar do seu material, de cuidar das suas atividades, ter responsabilidade com as provas, com aquilo que ela tem que fazer, para coisas maiores depois... Ela vai ser instável, né? Vai ser instável. Aquela pessoa que para num emprego, vai para outro, e acha que o problema tá sempre no emprego, não nela. É igual um casamento, né? Sim. Você casa, não deu certo, você troca de marido, o problema dá de novo, você troca de novo, mas você não olha aonde está a raiz do problema, né? O que seria uma família saudável? Olha, uma família saudável é aqueles que se respeitam, sabe? Que se ajudam mutuamente, que todos estão ali reunidos para que todos cresçam, todos encontrem seu caminho, que tem o diálogo para dirimir as diversidades, porque vai ter conflitos, vai ter opiniões diferentes, mas consegue administrar isso no diálogo. Família perfeita não tem. Tá? Mas tem aquela que sabe, que vai sabendo contornar, né, para que todos possam ter uma paz, né, ter um equilíbrio ali dentro dos seus lares, né? Aquela do comercial da margarina não adianta não, aquela não. Aquela não adianta, né? A gente vai pensar assim, família modelo, né? Não tem nenhum problema, não existe. Tá? Todas têm seus problemas, seus conflitos, suas adversidades, suas alegrias. O importante é que os membros dela consigam, através do diálogo, né, consigam encontrar o equilíbrio para que a família viva em harmonia, em paz, né, e que todos cresçam para o bem geral, né? Perfeito. O bem deles e da humanidade. Ô Margarete, deixa eu te perguntar, nesses anos de atividade espírita, de palestra, de vivência no espiritismo, tem algo, o que mais te marcou, o que mais te marca nessa jornada aí, conhecendo as casas, vivenciando, tem algum fato assim, algo que te marcou nesse período de palestra, nas casas? Olha, uma coisa que me marcou bastante, assim, eu fui fazer uma palestra e nessa palestra tinha vários moradores de rua. Eu estava falando sobre água fluidificada ou água energizada. E eu falei assim, a gente pode fazer água energizada na nossa casa, no Evangelho no Lar, a gente pode fazer nossa água num hospital, para auxiliar alguma pessoa, a gente pode fazer no trabalho, onde a gente quiser. E esse morador disse assim, eu posso fazer essa água na rua? Porque eu moro na rua. E eu falei assim, pode. Não estava no meu texto, não estava na minha pauta de itens que você poderia fazer a água. Eu falei assim, e eu posso pegar minha garrafinha e fazer minha oração e energizar minha água e tomar? Eu falei assim, com certeza. Bonito, interessante isso, então isso né? me marcou. Aproveitando a oportunidade, né, para o pessoal entender o que seria essa água fluidificada, o pessoal fazer em casa, como que é? Ó, a gente tem uma canequinha aqui, né, com água. Você pode colocar sua canequinha com água. Antes de dormir, você faz a sua oração dentro daquilo que você acredita, né? Pede aos benfeitores espirituais que possam depositar nessa água
o medicamento que você precisa. E faz a oração da sua fé, do seu coração. Pronto, essa água vai ser energizada pelos benfeitores espirituais. De manhã você toma. Você vai tomar seu remedinho? Pega a sua água, faz uma oração nela, põe seu remedinho ali. A oração é a sua ligação com o plano espiritual. Interessante, independente de religião, né? Independente de religião. A água sempre procura em temperatura ambiente, tá? Para não ter modificação molecular. Sou muito solitário. Por que não consigo quebrar esse destino? É meu karma? É suposto viver só por algo que tenha praticado? É suposto viver só por algo que tenha praticado? Então, assim, ele se sente muito solitário e não consegue mudar essa questão. Pode ser um karma, pode ser alguma questão de outras vidas. Então, às vezes você traz isso mental, né? Eu sou muito solitário. Então, é como se você já tivesse admitido para você mesmo que você é isso. Quando você fala assim, eu sou diabético. Então, você já disse para você que você é. Você está diabético. É diferente. Quando você diz eu sou, você remota a sua origem. Jesus não disse assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele foi no ponto inicial, na origem, né? Então, se você diz, como é o nome dele? Antônio, se você fala para você, eu sou solitário, você já admitiu que é. Tá? Você pode estar solitário, né? Então, buscar trabalhos sociais, algo que te preencha, que você vai perceber que você não está solitário. perfeito. Entendeu? Essa é uma busca que você tem que fazer, né? Se a gente se fechar e admitir pra gente essa solidão fica, cria casinha, põe florzinha do lado e ela fica ali, né? A gente vai ornamentando essa solidão. Porque ninguém tem a missão de ser solitário. Ninguém tem uma tarefa que seja negativa, né? Não. Todo o livre-arbítrio, todas as situações, a gente pode tomar as rédeas da nossa existência e alterá-las, né? Tem uma passagem do Chico que quando ele ficava assim meio triste, meio para baixo, ele queria ficar na dele assim, aí o Emmanuel aparecia, o mentor espiritual dele, e dizia assim, Chico, vamos dar uma volta. Aí o Chico pensava assim, nós vamos passear lá na cachoeira, na praça, vamos dar uma volta? Não, Chico, nós vamos lá na periferia. Tem tanta gente necessitada de ajuda. Vamos lá, Chico. Aí o Chico ia lá para a periferia, aí ia conversar com as mulheres, com as pessoas que estavam lá, ver as necessidades delas. Quando ele voltava, ele dizia assim, nossa, eu não tenho nada, né? Diante daqueles problemas que eu vi, eu sou uma pessoa muito feliz. Né? E aí ele voltava pronto para as atividades. Né? Então, quando a gente sai desse casulo que a gente mesmo cria e a gente vai de encontro ao amor do outro, né? As coisas mudam pra gente. Então, o próprio Emmanuel dizia pro Chico, né? Vá buscar a alegria dos outros. Se você está triste, é porque está faltando a alegria dos outros na sua vida. Se você está só, é porque está faltando a alegria dos outros na sua vida. Bonito isso, hein? E o Divaldo fala que a Joana de Ângeles disse algo para ele também assim, né? Que só é solitário quem não é solidário. Sim. Né? Em uma reunião, ouvi que nós que pedimos para vir nessa família. É verdade? E quando somos adotados, é por qual razão? Se eu vim de uma mulher e terminei sendo inserida em outra, ainda bebê. Acho que foi abordado, né? Mas você gente abordou. Geralmente, a gente tem a permissão de fazer essa escolha, tá? E você tem que dizer, até ser beneficiado. Você teve o privilégio de ter duas mães. Perfeito. Né? Não é todo mundo que tem o privilégio de ter duas mães, né? Aquela que gerou e aquela que criou e que cuidou. Né? Então, seja grato à vida que te deu a oportunidade de você ter duas mães, né? E sempre agradeça aquela que gerou, mesmo que não te criou, porque ela te deu a oportunidade de você estar aqui no plano reencarnatório, cumprindo a sua jornada de vida. Perfeito. Ela poderia ter
ido por uma área de ter interrompido a gravidez, apesar das dificuldades, né, que a gente não conhece a fundo, mas como você estava dizendo, às vezes até mesmo independente do contorno daquela família, é importante, né, que a mãe leve a gestação até o final, ainda que ela não possa criar, pelo menos passar para outro, para que não interrompa o destino daquele espírito. A gente tem que agradecer porque ela podia ter matado, ela podia ter jogado numa lata de lixo, e ela trouxe você para a vida, né? Perfeito. E alguém pegou essa vida e deu vida a essa vida, que é você. Tive 2 filhos, porém meu ex-marido saiu de casa devido a traições. Hoje ele já tem mais 2 filhos com outras mulheres. Isso já faz parte da jornada ou foi algo que eu precisava passar? A jornada é a família ficar, né? Mas não deu certo. O próprio Espiritismo fala, né? É melhor vocês estarem separados, que vocês estarem se matando dentro de casa e os filhos assistindo isso, né? Então, nós temos nosso livre-arbítrio e as nossas escolhas, né? Então, cada um escolhe um caminho, né? Talvez ele tenha escolhido um caminho que acabou constituindo uma outra família e ele deixando a primeira família. Então, são situações que cada um vai vivenciar. Eu gosto muito dessa passagem que vai responder essa pergunta dela, né? A gente cria, o que Emmanuel diz, os laços de elevação e alegria e as algemas de constrangimento e aversão, nos quais recolhemos de volta os clichês inquietantes que nós mesmos plasmamos na memória do destino. Né? Então, o que nós estamos plasmando na memória do destino, né? O que ela está hoje cuidando dos seus filhos, ela está plasmando uma memória no destino dela, pro bem ou pro mal. Ele também, né? São escolhas que cada um teve, né? Só que a gente precisa, a cada reencarnação, produzir reflexos melhores. Perfeito. Né? Então, os caminhos que cada um escolheu, segue os caminhos. E eu penso assim, né? Me corrija se eu estiver errado. Vamos dizer que talvez no plano espiritual tivessem ali planejado, ó, vocês vão se reunir e vão receber 4 filhos. Sim. E talvez eles ficaram juntos, tiveram 2 e não se separaram. A espiritualidade readapta o planejamento, né? Sim. E pode Existe ser... um livro acho que era do Richard Simonetti, chamado Plano B. Esse livro, ele falava de um processo reencarnatório de um casal, né? Em que eles eram para se encontrar e seguir um caminho. Só que foram para caminhos diferentes. Durante toda a vida foi um emaranhado de situações que eles se envolveram, complicaram a situação, até que no final, né, eles acabaram se reencontrando, né, mas eles não puderam, se não me falha a memória, eles não puderam cumprir essa missão como deveria de ser. Houve um tempo que eles não conseguiram, aí mais para o final eles conseguiram trabalhar e ter essa reconciliação no final, né? Depois de muito processo de dor, mas não precisava ter sido por esse caminho. Perfeito. Né? Mas como a gente tem as escolhas, e aí a espiritualidade respeita isso. Ela nos auxilia e não vai perder tempo, né? A gente consegue resgatar de outras maneiras na mesma existência, né? Quando a mulher não tem o desejo de ser mãe, desde criança nem gostava de brincar de boneca, como entender essa aversão? Acho que a própria sociedade cobra muito, né? A mulher, só por ser mulher, obrigatoriamente tem que gerar um filho, né? E às vezes tem mulher que vive com esse conflito, né? De não desejar a maternidade, né? Como que a gente pode ver essa questão? Primeiro é assim, como você reage com isso, né? Você não quer e você se sente bem e confortável com isso, tudo bem. Agora, você não quer e não se sente bem e confortável com isso, aí você tem que procurar um atendimento psicológico, né, para poder ver onde está a raiz disso. Né? Às vezes pode estar essa raiz na própria família, na forma como foi criado, ou até de gerações lá para trás, como é que era esse comportamento em relação à mulher, à mãe, né? Às vezes até procurar uma constelação familiar para fazer um histórico desse.
né? Um entendimento dessa aversão, né, de ser irmão, porque a aversão é uma palavra muito forte, né? Como você não é uma coisa que está vindo de forma espontânea, né? Eu não sou mãe, tudo bem, né? Nessa encarnação não fui mãe, mas eu posso me dedicar a algum trabalho social voltado a isso, a cuidar de algumas crianças, fazer alguma coisa de acolhimento a outras pessoas. Então, esse espírito do gerar, do criar, né? Que traz a maternidade, eu transfiro para outros ambientes, né? Para outras pessoas, para outros trabalhos, né? Agora, uma aversão é porque existe alguma coisa dentro de você que inibe isso, é como se fosse assim, não quero mesmo, entendeu? Então, há uma não aceitação de não querer ser mãe. Então, tem que descobrir onde está a raiz disso. Quando acontece o aborto e depois acontece de engravidar novamente, me considero mãe 2 vezes, mesmo sendo o mesmo espírito, né? Então, pode ser que seja aquele mesmo espírito que tentou Pode e por ser. algum motivo não veio. Pode Então, ser. ela pode se considerar mãe 2 vezes? Sim, porque teve uma gestação, segunda gestação, pode sim, entendeu? Ela teve uma gestação, né? Mas perdeu de forma natural, aí veio de novo a gestação, sim. E é interessante esse olhar, né, da reencarnação, que traz esse consolo, né? De teve um aborto, mas aquele espírito pode vir novamente, Pode né? voltar novamente, reencarnar novamente naquela família. Não quer dizer que ele volte, Sim. mas pode vir, tá? Mas é importante que esse que ela perdeu, ela sempre faça uma oração por ele, agradeça por ele ter vindo, sabe que ele ia ser bem amado, mas não aconteceu, não vingou, né? Sempre ore por ele, para ele ser o pertencimento também da família. Quando ela fala que foi uma segunda gestação, ela já está afirmando, né, que ele pertenceu à família. Ele foi o primeiro e tem um segundo, entendeu? Isso é importante porque o espírito sente isso.